Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Deixa eu ver se a nossa amiga Tânia já está por aqui. Que bom revê-los, que bom retornar aqui às lives. Deixa eu ver aqui se a nossa amiga já está conosco, a Tânia. Aqui, a Tânia entrou. Deixa eu ver se ela... Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Ih, tá no ar, para aí. Tânia, minha amiga. Oh, vamos ver. Oi, Tudo tudo bom? bom? Tudo certo. Ótimo. Você está me ouvindo Começar. bem, tranquilo? Eu estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui se o pessoal está tudo bem. Pessoal, se estiver tudo ok, faço aquele sinalzinho. Que Não. maravilha. Tô vendo aqui muita gente bacana. Deixa eu ver aqui o Colucci, nosso amigo lá Oh, do TRT4. que Ai, bom. deixa eu ver aqui a Carolina Tupinambá lá da academia. Quem mais aqui? Olha que bacana. Cadê o Fraga? Legal. Também está aqui Oh, conosco. Fraga, isso. É bom. Raimar. Raimar Ai, também mano. está aqui conosco, da Amigo. Academia Brasileira. Bom, eu acho que está tudo certo. Deixa eu ver aqui. O pessoal Acho que tá, tá. deu ok. Acho que estão ouvindo direitinho. O pessoal está entrando ainda. Querida Tânia, obrigado, viu, pela tua disposição, né, de tirar um tempinho. Eu sei que a tua agenda é bastante corrida, muitas atividades, mas eu queria cumprimentar todos, né, que estão aqui entrando, participando conosco, e te cumprimentar, te agradecer. Eu sei que você atendeu de pronto aí o meu convite e nós temos aí uma amizade já de algum tempo, né? Já desde as épocas que eu estive no Tribunal do Rio Grande do Sul, Tânia, eu acho que umas 3 ou 4 vezes. Algumas Nos vezes. últimos anos foi. Eu lembro que você era da escola, me recebeu super Sim, bem. Foi isso. muito bacana. Mas boa tarde, te apresenta aí, fala um pouquinho. Obrigado pela tua presença, viu? Não, Ney, eu que agradeço, imagina. Para mim é uma honra, né? E eu fico pensando nesse momento todo que a gente está passando, que o mundo está passando, que tem de positivo, me parece que são as lives, né? A gente, é verdade, a gente longe consegue estar perto, né? Ver os É, amigos, mesmo que seja ali entrando com uma mãozinha, sinal positivo, mandando mensagem, isso pelo menos é algo que tá, eu acho que está esquentando um pouquinho o coração. tá promovendo assim interações sociais, né? Realmente é bastante importante esse Isso, momento de pandemia, né? é verdade. Bom, a desembargadora Tânia Hicksigel, eu não sei se eu acertei. Bem certinho, muito A certo. desembargadora Tânia Hicksigel, ela é do TRT4, Rio Grande do Sul, né? E está nos representando como conselheira, né, do Conselho Nacional de Justiça, nos representando muito bem. E o nosso objetivo hoje é que ela possa falar um pouquinho acerca da sua participação, daquilo que ela tem experienciado aí no CNJ. E vamos aproveitar bastante esse tempo, Tânia. Eu queria que você primeiro me falasse um pouquinho a respeito. Eu sei que tem muita gente aqui do Pará que está esperando a tua fala, viu? Porque você sabe que o Pará protagonizou aí uma discussão no CNJ, né? A respeito da suspensão dos prazos processuais, né? Então, Exato. essa é uma das facetas da pandemia, né? Se suspendiu ou não a questão do isolamento. Nós estamos, Tânia, aqui em lockdown, né? O governador decretou o lockdown. Então, o TRT8 abrange Pará e Amapá. Então, eu sou magistrado no Amapá, lá não tem lockdown. Mas aqui em algumas Do Pará. cidades, aqui do Pará, Belém, a região metropolitana, está debaixo de decreto de lockdown. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que o CNJ, claro, enfrenta nessa situação. O país é continental. E, especialmente, como é que você enxerga essa regulação das suspensões dos prazos processuais em tempos de pandemia. Fique à vontade, viu? Bom, em primeiro lugar, Ney, assim, agradecer de novo o convite, né? E fazer aqui, perante muitos amigos que eu estou vendo ingressarem na nossa live, um registro, o quanto me honra estar lá no CNJ e representando colegas
da magnitude, da competência, da inteligência como você, né? Eu sei que é bem difícil, eu sabia que seria difícil, sabia que seria algo desafiador, mas eu Sim, confesso que não imaginava que estaríamos todos nós vivendo este momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Acho que nem eu e com certeza nenhum conselheiro e nenhum juiz e enfim, acho que nós não tínhamos ideia de que poderíamos estar vivendo um momento como esse. E o CNJ, então, no seu papel, né, institucional de regulamentar, de padronizar, né, os atos judiciais, vive esse momento diferenciado. é verdade. Principalmente no nosso país, como tu disseste, que nós temos diferenças climáticas que contribuem também, temos políticas públicas diferentes em estados e que tudo vem a refletir nesse momento de pandemia e que com certeza vem a interferir e respingar, como se diz O no Poder CNJ Judiciário. não parou, né, Tânia? De CNJ forma está atuando nenhuma, direto, né? nada. Muito, eu quero ser testemunha e fazer esse registro aqui, Ney, que é bem importante, né? A condução dos trabalhos na presidência do presidente Toffoli, eu estou muito satisfeita e me sinto muito segura, né? E com o ministro Humberto também, o corregedor e todos os membros conselheiros, porque o meu ingresso foi em fevereiro. Eu e a conselheira Flávia fomos as últimas a entrarem, né, nesse mandato, mas o grupo de conselheiros já estavam, alguns deles reconduzidos, inclusive é um grupo muito unido. E o presidente Toffoli conduz com maestria esse Excelente. momento que nós estamos vivendo. Eu quero trazer, é bem importante dizer isso porque nós nos sentimos seguros. E é um grupo muito coeso. Quando tomamos decisões, embora muito difíceis, nós tomamos uma decisão praticamente unânime e em grupo, né? Excelente. Todos são ouvidos, todos são ponderados, e a composição em si do CNJ já faz com que ela tenha essa pluralidade de áreas, né? Do TRT, da Justiça Comum, da Justiça Federal, representantes da advocacia. Então, a gente tem um grupo e praticamente quase todos de uma região do país. Praticamente o conselho ele tem membros de quase todos os estados, né, das regiões. Então a gente consegue levar para a realidade o que cada momento de cada estado está vivenciando. Então, Ney, no primeiro momento, quando começou essa situação decretada pandemia, o CNJ, o presidente editou no dia 16 de março uma portaria 53, que foi ele instituiu, então, o comitê para acompanhamento das medidas com relação ao contágio do novo coronavírus, para todos os tribunais. Este comitê, então, ele é muito plural. Ele quem coordena é o corregedor, o ministro Humberto. Nós temos ali como conselheiros, quem representa os conselheiros da Justiça do Trabalho no comitê sou eu, né, que muito me honra. Nós temos daí o conselheiro Keppel, temos o conselheiro André Godinho, que é o representante da advocacia, que é ouvidor, inclusive, do CNJ. Estava fazendo uma live anterior, estava assistindo para aprender um pouquinho com o André, ouvindo o André Godinho Um abraço um pouquinho pro André. antes. Um abraço, André. Né, nós estamos sempre sintonizados todos, Sempre muito até para a gente simpático. ter. Mas é sempre bom aprender. Né? E o André, para mim, desde que eu cheguei lá, ele tem sido um colega muito generoso, muito especial, e, aliás, todos, né? Isso é uma referência que eu preciso fazer. Então, neste comitê estão também os representantes da magistratura, a presidente da ANAMATRA, a juíza Noêmia Porto, a presidente da MB, a Renata Gil, e o presidente da JUF, o juiz Fernando. Então, a OAB também tem assento, né? Além dos conselheiros, mas a OAB também tem assento, para que a gente tivesse realmente um comitê plural, que tivesse praticamente todos os segmentos representados. Perfeito. Para não dizer, só os juízes ou a advocacia ficou de fora. Não, todos representados e todos os segmentos representados. Logo na sequência, foi então necessário
alterarmos a resolução nesse mesmo dia, que era a resolução 312, que ela ampliava as hipóteses de julgamento por meio eletrônico, no mesmo dia. E no mesmo dia, porque as coisas acontecem assim, antes a gente estava fazendo por turnos, por dias, agora é por horas, né? As coisas têm mudado, elas têm mudado por hora. Então, no mesmo dia, então, esse grupo de trabalho, então, conseguiu fazer com que elaborássemos a resolução 313 do dia 19 de março. E foi aí que estabeleceu, então, o regime de plantão extraordinário e uniformizando os atos, né, no judiciário. Por quê? Até no primeiro momento o CNJ estava aguardando para ver como é que os tribunais iam agir, as regiões, deixando um pouco mais livre para não ter que deliberar e fazer a resolução. Mas começaram a chegar muitos pleitos e muitos pedidos da OAB, das próprias entidades de classe, dos juízes, para que o CNJ, sim, regulamentasse e padronizasse. Foi aí que houve, então, a suspensão de todos os prazos, tanto os processos físicos como eletrônicos, até o dia 30 de abril, no primeiro momento, e os físicos até 15 de maio. Foi isso. Sim. Isso. Aí veio a 314. Primeiro cancelou. Aí veio a 314 no dia 20 de abril. Porque começaram, né, a surgir situações e que foram... É muito interessante falar, Nenê, principalmente porque a gente que é da Justiça do Trabalho, a gente vive nesse momento, por incrível que pareça, uma situação melhor que os outros tribunais em função da Justiça do Trabalho estar 100% eletrônica. É verdade. O processo eletrônico, e eu confesso aqui, quem me conhece, eu fui um pouco resistente no início nos processos eletrônicos. Eu tinha bastante dificuldade e era bem resistente com relação e isso está aos sendo um processos diferencial hoje, né, Tânia, para a continuidade dos serviços jurisdicionais, né? Quem migrou por completo, ou em grande parte, para o PJE, ou para uma entidade similar, né, hoje tem tido um pouco mais de facilidade para dar encaminhamento às coisas, né? Com certeza. E é onde estamos conseguindo, né, cumprir o papel e dar a resposta, né, da prestação jurisdicional para a sociedade. E a Justiça do Trabalho, ela conseguiu... Eu fico imaginando, Tânia, a dificuldade, porque o país é continental, você falou aí do clima, né? A própria pandemia se propagou com intensidades diferentes, né? Então você vê, por exemplo, que no norte aqui, Belém, Manaus, ficou bem pesado, nós chegamos até a colapsar o sistema público e privado de saúde, né? Fortaleza, aí São Paulo e Rio. Me parece que no sul, Tânia, não houve tanto, não é isso? Me parece que eu não sei Porto Alegre, mas eu já conversei com o pessoal de Curitiba, o pessoal também de Florianópolis. O Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, né, é o estado que está mais controlado ainda. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daí justamente pelo fator clima. O Rio Grande do Sul agora começa um frio, né? Algo que sempre por si só já deixava o sistema de saúde congestionado em função do E aí veio uma crítica ao CNJ, Tânia, que foi justamente se era pertinente fazer uma suspensão uniforme em todo o Brasil, quando nós temos situações totalmente diferentes, né? Como é que vocês enfrentaram isso? Críticas a gente está enfrentando quase que diariamente. Diariamente, porque aí eu vou tentar... Você não agrada todo mundo, tá sempre desagradando alguém. Aí agora eu vou justificar e vou dizer algo que para mim é muito tranquilo e que acho que vai fazer com que os que estão nos ouvindo nos entendam. A própria OAB fez uma pesquisa com os advogados se queriam a retomada dos prazos ou não. A OAB Nacional. Deu 52 a 48. 52 a 48 não é nada. É completamente... Metade dos advogados a favor queriam e metade não queriam. Então, a crítica é natural, porque qualquer decisão que nós tomássemos, nós não agradaríamos 50%, que é algo muito difícil. Num momento como esse, de tomar qualquer decisão, se a metade, né, não está
não vai estar satisfeita. Hum, Depois, a OAB do Rio Grande do Sul, diante desse resultado da pesquisa nacional, ela tentou fazer uma pesquisa mais pontual. Processos eletrônicos voltam, físicos não, para ver como é que se teria um resultado sim. mais, né, realista. Mas também não foi muito diferente, também não foi, né? Tá muito complicado, porque a questão a gente está vivendo um momento que a gente não está falando só do lado econômico, a gente está falando da saúde. É. Isso é algo que O que, afeta a acon- todos. o que acontece, Tânia, é o seguinte, por exemplo, nós temos aqui em Belém, em Manaus, infelizmente um pouquinho pior, você tem todos os dias notícias de falecimento, né? De pessoas próximas, né? E muitos profissionais da advocacia. Então, nós estamos num contexto que você tem pelo menos um familiar com Covid, Tânia. Pelo menos um familiar. E aí, devido a esse problema do colapso do sistema público e privado de saúde, eu não sei nem se o advogado, ou até mesmo o juiz e o servidor, ele tem Tem condições estrutura. mentais de dar continuidade ao Exato, seu serviço. exato. Porque é uma preocupação muito grande com os familiares, né? Com a saúde dos queridos. Então, não é fácil, não é simples, Não, não. É não bem é complicado mesmo. nem um pouco simples, Ney, e principalmente quando a gente está tratando de um bem mais valioso, que é o que nós temos, que é a vida, né? É verdade. Isso é algo que todos concordam. Nós É verdade. estamos num momento que nós estamos tratando, né? O centro de toda a discussão é o nosso bem maior, que é a vida, e que É verdade. esse não volta mais. É muito complicado, Ney, porque às vezes eu até tenho estudado bastante agora, e vou fazer uma ressalva aqui, o princípio da fraternidade, que é um princípio que eu não tinha muito conhecimento, e faço até aqui uma referência à juíza Luciane Barzotto, porque Sim. ela é uma profunda E ao Luiz conhecedora. Fernando Barzotto E o também, Luiz marido dela. Fernando, exato, tenho assistido live deles e material, tenho estudado bastante sobre, e acho que este momento é um momento para que todos aplicassem o princípio da fraternidade. Eu entendo perfeitamente aqueles advogados, aquelas pessoas que buscam o judiciário, que seus processos não andam e que para elas também é muito importante. Mas nós temos um contexto e um momento muito diferente de tudo que se imaginou a qualquer momento. Nós não estamos falando de greve, nós É, não estamos falando da morosidade suposta, né, do judiciário em si. Nós estamos falando de algo que vem externo e que afetou a todos indistintamente. A é todos. verdade. É. Então, as decisões são muito difíceis. Nós estamos a cada momento tentando agilizar e fazer com que a resposta do CNJ para poder fazer com que o judiciário em si funcione e que a prestação jurisdicional chegue. Na Eu sei. sequência, Ney, nós tivemos uma resolução, a 317, que foi que nós deliberamos sobre as perícias virtuais na Justiça Federal, nas varas previdenciárias, pois também as ações previdenciárias se enquadram nas emergenciais, pessoas de idade, doença. Perfeito. Então, o CNJ ele está Alguma atuando grita aí do Conselho Federal de Medicina, né? sempre. Isso, mas é isso que a gente quer dizer. São medidas e todas extremamente irrestritas para esse Temporárias. momento. Temporárias. Exatamente, temporário. Se de tudo que está acontecendo agora, algumas coisas vão permanecer, que venham a ser para o bem coletivo, para que a justiça em si ande mais rápido, talvez sim, vai acontecer. Mas a gente tem que deixar muito claro que são medidas urgentes, né, e temporárias para tentar minimizar a dor, o sofrimento. Nós estamos falando de pessoas que estão aguardando ações até com relação à É, saúde, é verdade. né, e que elas Agora, precisam. agora Tânia, com relação ao tema das audiências Por isso. telepresenciais, né? Esse também é um tema bastante sensível, especialmente as audiências de instrução. Da justiça. Eu tenho percebido, eu não sei se você me confirma isso, mas eu tenho percebido que as instâncias superiores, né, não só os tribunais, mas parece que até o próprio CNJ, tem deixado assim os magistrados com bastante liberdade. A regulação de vocês foi bem tranquila,
né, no sentido de que até o próprio advogado, né, dissesse se podia ou não participar, nada, né, nada Isso, obrigatório. Fala um isso. pouquinho sobre essas dificuldades também, do âmbito Exatamente. telepresencial. Na resolução 314, Ney, nós fizemos questão de, principalmente ali eu vou puxar até para o meu lado e em parceria com a presidente Noêmia, a questão da justiça do trabalho, porque para nós ela é um pouco diferenciada das demais, a questão das audiências de instrução. Então, a gente pontuou muito isso no grupo. Eu quero que as pessoas saibam que quando a resolução ela é proposta, sai primeiro do grupo esse de trabalho. E depois, evidente, ela é submetida aos Sim. demais conselheiros e aí sim que ela é aprovada no plenário ou sofre alterações, porque o órgão competente para aprovação realmente é o plenário. Mas, por isso, essa pluralidade de membros na comissão ela é muito importante. Então, nós deixamos muito... Até é estranho, porque nos chegam quase que diariamente consultas perguntando como vai ser, uma vez que a gente quis justamente não padronizar e não impor. Essa foi a nossa ideia. Para não sofrer tantas, né, críticas. Você sabe da realidade da sua comarca, do seu estado, das pessoas que você atende. Que tipo, né, de município, de região, se é rural, qual o tipo de jurisdicionado que você tem na sua unidade? Me parece que o CNJ aí andou muito bem, Tânia. Parabéns, porque ele deu essa liberdade ao próprio magistrado ter essa sensibilidade, né? Ele, conhecedor da realidade local, ele possa perceber a viabilidade ou não de executar as videoconferências, né? As audiências por telepresenciais e também até instruir. E aí tem uma particularidade, né, Tânia, da nossa Justiça do Trabalho, que é o ius postulandi. Eu não sei se no Rio Grande do Sul vocês têm ius postulandi, tanto não, né? Não, quase nada. No norte nós temos muito. Sim. Então, é claro que ele está caindo bastante, já não tão usado, mas os tribunais aqui, oitava, 14ª e 11ª região, nós temos uma realidade realmente de procura da Justiça do Trabalho por pessoas diretamente, causas simples, que as pessoas nos procuram diretamente. Então, nós temos um problema próprio, que é exatamente que o nosso jurisdicionado geralmente é uma pessoa muito pobre, né? Uma pessoa que vem de uma localidade, de uma região longínqua. Por exemplo, no Amapá, que é a minha jurisdição, toda a jurisdição trabalhista do Estado, Tânia, ela se dá na capital. Então, tem pessoas que precisam ajuizar uma ação trabalhista, elas se deslocam 10, 12 horas. Não, mas aqui, os quilômetros, a quilometragem, o que seria numa estrada normal 2 horas de viagem, aqui, devido a várias circunstâncias, são 10 horas. Então, essas pessoas chegam cansadas, sem dinheiro, né, exauridas físicas e mentalmente. O custo é muito alto em todos os sentidos. E aí temos o problema também da inserção digital, né, Tânia? Eu não sei se vocês debateram isso no CNJ, se colocar, porque a população, especialmente aqui no norte, a desigualdade social, ela vem acompanhada da desigualdade de imersão digital. São pessoas que não só não têm recursos culturais, sociais, né, não têm condições financeiras, mas elas, por consequência, não têm tecnologia, acesso a uma tecnologia adequada para participar das sessões, né? Isso é algo que nos preocupa muito, porque como é que o acesso à justiça, né? De que forma nós temos que viabilizar que essa pessoa tenha esse acesso. O CNJ, aí que é importante entender a dificuldade do CNJ, porque ele justamente é para padronizar. Realidades olha, muito nós estamos falando aqui, né, nós dois, em Huawei, imagina que o papel do CNJ, e todos falam, mas é uma insegurança jurídica, vocês têm que dar segurança jurídica. Né? Então, o papel do CNJ inclusive, a plataforma digital que foi disponibilizada para que todos pudessem ter o acesso gratuitamente, o CNJ se preocupou com isso também. Né? Que tivéssemos todos, que pudéssemos fazer as sessões
as audiências nesta plataforma, que fosse uma plataforma gratuita para que todos pudessem ter esse acesso. Então, a gente tem muitas dificuldades. Nesse período, nós fizemos 5 resoluções, uma nota técnica com o CNJ e o Conselho do Ministério Público, que interessa bastante para nós que somos da Justiça do Trabalho, 2 portarias conjuntas com a Corregedoria Nacional e o Ministério da Saúde, 3 recomendações da presidência, 6 provimentos da Corregedoria e uma orientação da Corregedoria. Fora os processos, as sessões, que semanalmente nós temos sessões presenciais, que nós estamos fazendo presenciais agora, nas últimas por videoconferência, porque no primeiro período nós estávamos lá e quando fizemos a resolução 313, inclusive nós estávamos todos lá atuando e trabalhando fisicamente no CNJ todos. Aí, conforme foi aumentando, como tu disseste mesmo, os números dos infectados e por estado, enfim, aí nós fomos fazendo as resoluções e fomos também mudando a nossa forma de atuação. Hoje eu estou em Porto Alegre. Estou em Porto Alegre já há 30 dias, fazendo todo o acompanhamento diário. Diário, nós estamos diário, porque daí nós temos os grupos de trabalho, comissões, fora as sessões em si. A gente tem as sessões presenciais, semanais e diariamente sessões virtuais. Que, né, nós estamos na plataforma e as sessões estão julgadas. Porque tem muitas coisas que são liminares, né, Ney, que nós precisamos decidir para já. Então, o presidente, no dia... Deixa eu me lembrar, a data não lembro muito bem. O presidente também determinou que cada conselheiro cuidasse, nesse momento, de 5 tribunais. Então, cada conselheiro acompanha... Olha a responsabilidade. Quais são os seus? É possível dizer ou é secreto? Eu nem digo. Secreto. Não pode. É melhor não dizer. É melhor não dizer, até na verdade, para não saber. Porque aí esse conselheiro responde pelas consultas que chegam lá, reclamações, pedidos de providências, todas, para que a gente possa entrar em contato e dividir. E vem para a gente também todas as semanas a produção de cada tribunal e portarias e provimentos. O que eu posso lhe dizer é que quem é responsável pelos tribunais superiores é o presidente Toffoli. Então, esse é o único que vai fazer. ST, STJ, esses são os tribunais, esses são com eles. Os demais é dividido. E a gente não fica nenhum de responsável por um tribunal do seu estado. Eu, por exemplo, não cuido de nenhum tribunal do Rio Grande do Sul. Tânia, você falou aí de fraternidade, e para a gente encerrar esse tópico aqui da videoconferência, ela se desdobra ou se materializa no campo processual pelos princípios da boa-fé e da lealdade, né? Que eu acho que hoje ganham assim importância. Me parece que, como a situação é muito delicada, o magistrado tem que ter sensibilidade e também, claro, os patronos, as partes, e eles confiarem um no outro, né, para a gente poder tentar dar prosseguimento. O que eu tenho tentado fazer aqui na jurisdição em Macapá, eu criei alguns grupos de WhatsApp, né, previamente conversando com os advogados, aqueles que eu sei que são mais tecnológicos, né, mas franqueei a possibilidade de acesso para que, na verdade, meu número é público, né, então a gente está sempre interagindo em grupos, e criei uns grupos específicos por processo, e lá nós temos negociado. As dificuldades vão aparecendo, às vezes, por exemplo, amanhã eu tenho 8 audiências, né, de instrução, bem simples, é só para ouvir as partes, não vai ter testemunha, nós acordamos isso num grupo de WhatsApp, mas um trabalhador já mandou, a filha já ligou para o advogado dizendo que ele está com medo da Covid, ele disse que prefere ficar no interior, não saiu, e a gente concordou tranquilamente, compreende a situação. Acho que aí a parte contrária, os advogados todos também sem nenhum problema, todo mundo compreende. Eu acho que é por aí, né, Tânia? Eu acho. A gente vai se entendendo. Eu acho que e você sempre foi um pioneiro, né? Ele acompanha nos grupos, né? Um pioneiro nessas questões de ouvir por WhatsApp, de intimar por WhatsApp, então ele acompanha. E eu quero dizer que eu tenho acompanhado, embora pertença a muitos grupos de WhatsApp e esse momento para mim é muito difícil em função da carga de trabalho, a quantidade de mensagens. Eu procuro
ainda, passar no final do dia, dou uma olhada, uma zapeada em todos os nossos grupos, né? Inclusive em alguns nós fazemos parte deles, para ouvir e ver Sim, como foi o dia dos nossos os colegas relatos, né? magistrados. Os relatos. O que foi Excelente, positivo, o que foi excelente. negativo, como é que foi, como é que eles estão fazendo para regulamentar a questão das audiências de instrução, porque isso tudo depois, né, eu levo lá para o CNJ, podem ter certeza que eu Perfeito. estou acompanhando diariamente tudo que está acontecendo com os nossos colegas e é muito bom a nível de Brasil inteiro. Ótimo. Vamos passar para um outro tópico de pauta que eu queria te ouvir. Eu sei que dentro do CNJ vocês assumem algumas responsabilidades específicas em algumas pastas ou comitês, né? Sim. E sei que você está em várias pastas, em várias frentes de trabalho. E me parece que uma delas está relacionada à questão da violência contra a mulher. Infelizmente, a pandemia tem revelado um aumento vertiginoso, né, da violência contra a criança e, sobretudo, contra a mulher, né? O confinamento tem propiciado esse tipo de... Na verdade, visibilizou um problema que, né, é muito presente, infelizmente, na nossa sociedade. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que vocês têm visto e qual é a forma de atuar do CNJ com relação a esse tipo de assunto. Ney, nós temos já normalmente uma comissão que cuida da violência doméstica no CNJ, que inclusive tem um observatório, que ela é presidida pela conselheira Maria Cristiana Ziofa. Ocorre que nesse momento, com um índice, o número muito grande de aumento de violência doméstica nesse período, o presidente Toffoli instituiu um grupo de trabalho específico Excelente. para ver o que podíamos fazer urgente e emergente neste momento. Este grupo de trabalho é coordenado pela conselheira Maria Cristiana, que está fazendo um ótimo trabalho. Agora, nesse momento, inclusive, ela estava fazendo uma live e eu não ia poder assistir porque a gente tinha a nossa nesse mesmo horário. E esse grupo de trabalho também é plural, esse que é bem importante e que todos saibam, porque este grupo é composto não só por membros do CNJ. Então, nós temos, inclusive, a presidente da MB, que faz parte, a Renata Gil, vários membros, ministros do STJ. Então, nós fizemos um grupo de trabalho com todas as frentes e pensando de que forma agora nós íamos conseguir tentar urgente, que é algo urgente, fazer com que esse problema da violência doméstica pelo menos diminuísse, porque o problema já existe, ele aumentou significativamente. É No estado de verdade. São Paulo, ele aumentou em 44% acima do número que já tinha. Então, assim, que nem a gente disse, é pontual e em alguns locais a gente não tem nem os dados, a gente não tem nem os números Em de Minas como ele Gerais eu vi, aumentou. eu acho que foi ontem ou antes de ontem, uma reportagem falando também em números de 40% o A aumento em média Belo Horizonte. a média chega a 50%, tem estados assim. Então, a gente também está fazendo aí, agora a gente está fazendo algo assim, muito, são parcerias, inclusive, mas a gente está pensando em fazer um pare em Batom Vermelho em parceria com as farmácias, porque as Hum, farmácias são são os estabelecimentos que estavam abertos, né? Na grande maioria. Então, que ela pudesse, num primeiro momento, pedir o socorro mais próximo, porque em qualquer entendi. município, por menor que seja, ele tem uma farmácia. Então, a gente fizemos contato com a Anvisa para fazer essa parceria toda para ver de que forma nós íamos daí. Aí ela chega na farmácia, ela informa. A farmácia consegue fazer a chamada para a polícia. Como vamos fazer? Então, a gente está em todas as frentes, a gente está se movimentando para que a gente consiga, né, tentar minimamente ver se esse problema, que é consequência desse É momento verdade. difícil da Covid, que daí vai se, né, poder minimamente fazer com que a gente não tenha mulheres e crianças
sofrendo além da Covid pela violência. Isso é algo É bem verdade, é preocupante. verdade. Certamente isso vai ser objeto de um estudo, né, Tânia? Vai, Eu acho que vai. quando acabar a pandemia, para fazer uma avaliação, né? Isso, já tem. É importante É. que vocês saibam, o pessoal não entra muito nos, talvez assim, não tenha conhecimento do site do CNJ, que é cnj.jus.br. Ali nós temos um banner em cima, logo na parte de cima, escrito Covid-19. Clicando naquele banner, aí ele abre tudo que está sendo, o que está acontecendo com relação ao Covid. Todas as resoluções, todas as portarias do CNJ e de tribunais fora, né, do CNJ e as Uhum. questões que nós estamos acompanhando, que no caso são as ações que tratam do Covid e o problema, tem um acompanhamento da violência doméstica por estados. Então, ele vai sendo alimentado, que a gente chama, um observatório. Nós temos o observatório de Perfeito. grandes tragédias e problemas lá no CNJ. E vocês também têm no CNJ, Tânia, um comitê, e deve ter também um observatório relacionado ao trabalho em condição análoga de escravo, não é isso? Tem, nós Me temos o explica, me fórum. fala um pouquinho. É. Esse contexto pandêmico revelou algo particular também quanto a esse tema ou não? Pois é, Ney, nós temos o Fontet, que é um fórum, né, que ele foi instituído em 2015 no CNJ e que ele vem desde 2015 tendo ações com relação a esse nosso ainda problema que existe no nosso país do trabalho escravo. Neste momento, para minha alegria e ao mesmo tempo preocupação, o presidente Toffoli me nomeou presidente, né, coordenadora do fórum. Olha, Pois é. que responsabilidade, hein? Então, o que a gente tem feito e nesse momento agora atual, né, a gente está nós fizemos algumas parcerias, né? Já existem parcerias com alguns órgãos, como o Conselho do Ministério Público, o Ministério da Justiça, que ficam monitorando as ações, os problemas existentes com relação ao trabalho escravo. Então, agora nós vamos fazer, em parceria, inclusive, com o Ministério da Justiça, uma nova pesquisa para ver se, nesse momento, inclusive, o que refletiu nas condições dos trabalhadores do nosso país. O Conselho do Ministério Público, através do conselheiro Sebastião Caixeta, ele faz um trabalho fantástico, magnífico, e diariamente eu acesso o site do Conselho do Ministério Público, que ele tem as ações diárias, o que aconteceu, o que incidiu de multas, inclusive, de ajuste com relação ao trabalho escravo. Nós estávamos organizando um congresso, todos os tribunais têm os seus representantes, nós estávamos pensando em organizar um congresso, inclusive para esse ano, mas isso é tudo algo que agora nós estamos nos adaptando e tipo, apagando incêndio. Tudo que vai acontecendo de mais urgente e que eleva o número de prejudicados, a gente está atuando naquele segmento conforme o que está acontecendo. No âmbito das relações de trabalho, não propriamente trabalho em condição análoga de escravo, né? Mas existiram muitas denúncias que redundaram em algumas ações judiciais com relação ao não fornecimento de equipamentos de proteção para os nossos queridos profissionais da área de saúde, né? Eu sei que esse é um tema propriamente do Ministério Público do Trabalho, que pode, inclusive, canalizar na própria justiça. Mas isso tocaria também ao CNJ em algum ponto? Tocaria, É. Caberia, e inclusive foi importante, assim, porque das decisões diferenciadas que a gente tem tido agora, eu tive um procedimento de controle administrativo, qual caiu para minha relatoria, com relação a algumas dificuldades com relação ao TRF3, de destinar, né, verbas para a aquisição de materiais de EPI para os profissionais. Foi dia 27 de abril, o procedimento de controle administrativo da minha relatoria, é fácil de conseguir lá no CNJ, passou por unanimidade, no qual, né? Foi alguma resistência com relação ao destino do valor? As destinações, interessante. exatamente. Isso não é uma interferência? Eu não só estou colocando. Seria na uma verdade, interferência mas como há a orientação de que nesse momento as verbas sejam destinadas para isso, há esta orientação do CNJ. Ótimo. Né?
Então, Ótimo. a gente só decide quando a gente é provocado, né, Ney? Chegou não houve uma, não houve essa interferência da minha parte, diga-se de passagem, e caiu para mim Que é justamente uma porque o posição TRF3 é um dos que eu fiscalizo. é até minoritária, eu acho que aqui, até no campo da reflexão teórica. Eu acho que a grande maioria já compreendeu que a destinação ela é flexível, ela deve atender de alguma maneira, né, Exato. aquela camada social atingida. E a Justiça do Trabalho, né, Tânia, está cumprindo um papel, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Eu Muito. não sei se eu vou errar o número, mas mais de 200 milhões de Mais reais de 200 milhões de arrecadados. reais, 230 e alguma coisa, mas a cada É, momento, no final do dia, a gente sempre dá uma olhada para ver como é que tá. Mas o seu trabalho, sem sombra de dúvidas, foi a que mais destinou, com certeza, verbas para o combate à pandemia e, enfim, para hospitais, colocando hospitais a sim. funcionar. Então, é muito maior, mais, às vezes, até do que só as verbas em si, né? O seu trabalho tem prestado um papel muito importante nesse momento. Excelente. Amiga, vamos para uma outra pauta. E o nosso tempo Vamos. está correndo aqui. Eu não sei se você confirma, mas nós temos também o CNJ também tem uma atuação interessante com a preocupação com relação à saúde, né, dos Uhum. magistrados, né? E esse é um tema muito sensível, muito delicado, viu, Tânia? Porque existem diversos fatores que fazem com que uma pessoa enfrente o tipo de problema como a depressão, né? Por exemplo. Então, eu te dou um testemunho, pelo menos aqui na região norte, existem alguns fatores muito peculiares que afetam a saúde mental dos magistrados. Nós aqui da Justiça Federalizada, né, do Trabalho, né, Justiça Federal Comum, nós estamos até situados em boas cidades, mas a Justiça Comum, por exemplo, é mais capilarizada, ela está presente em cidades longínquas demais, sem acesso digital, em que é difícil o deslocamento do magistrado. Você sabe que muitas juízas, os maridos ficam com as crianças na capital, né? E elas vão exercer a jurisdição no interior durante a semana, e aí vão na segunda, voltam na sexta, ou vão até no domingo, né? E voltam na sexta. Então, existem assim dificuldades muito próprias, por exemplo, aqui na região norte, especialmente relacionadas às distâncias, né? Que são. Você sabe que tem lugares aqui que só chega de barco ou de avião. Né? Você só chega realmente com 12 horas de barco. Então, isso traz dificuldades, agrega mais dificuldades. Como é que está a questão no CNJ, Tânia, dessa radiografia da saúde do magistrado, né, e da magistrada, né? Como é que isso tem? Quais são os fatores que mais influenciam? Tem alguma região onde se visualiza picos, né, de depressão? O que você tem a dizer aí sobre o Ney, assunto? eu faço parte desse comitê. Nós temos um comitê gestor nacional de atenção à integridade física e saúde do Sim. magistrado e servidores no Poder Judiciário. E quem coordena e preside esse comitê, olha como a gente está bem, para minha alegria, é a juíza Flávia, que é a juíza Excelente. nossa representante da Do Justiça primeiro do grau Trabalho. de Sergipe. Exatamente. Exatamente, que tomou posse no mesmo dia que eu e a gente fez uma amizade. Esse foi um dos presentes que o CNJ me deu, uma amizade que a gente não tinha, não conhecia a juíza Flávia, e a gente acabou se conhecendo tomamos posse no mesmo dia, nesse processo. E a gente faz parte de muitas comissões. E nessa, a juíza Flávia é a presidente e eu sou a coordenadora substituta. Eles já Sim. vêm fazendo um trabalho muito bonito e muito forte anterior. A juíza Flávia já fazia parte desse comitê, como ela era antes juíza auxiliar, então ela já era um dos membros desse comitê, que já vinham fazendo um trabalho muito bonito e bem importante, que inclusive, vou fazer uma ressalva aqui, o nosso juiz Colucci também faz parte desse comitê. Então, Colosso, querido Colosso. acho que o seu trabalho está bem forte e representado. Eu recém entrei ali, então eu tenho tentado contribuir, mas vou muito mais acompanhando eles, porque eles já vêm fazendo esse trabalho há muito mais tempo. A juíza Flávia tem feito contato semanalmente
com os representantes do comitê dos representantes que trabalham nos seus tribunais. Então, ela tem feito conferências. Essa semana, inclusive, ela fez no meu tribunal com a juíza Laís, a desembargadora Laís Nicote, que é a representante, a juíza Flávia fez com a desembargadora Laís. Então, ela tem feito para fazer esse levantamento, para ver como que está. Sim. Ney, o que a gente tem nesse momento? A gente tem uma parceria com alguns tribunais que conseguem estar dando um acompanhamento psicológico, né? Algumas escolas judiciais, para os magistrados nesse período. Nós temos nos colocado à disposição para que a gente, né, que os colegas possam dizer as suas dificuldades e interagir com relação a alguns tribunais, os próprios médicos de plantão sendo acessíveis para fazer a orientação com relação a esse momento que a gente vive, que por si só já temos o problema da saúde dos magistrados. Então, esse problema agora da pandemia se agravando de todas as formas. E uma coisa vai sempre levando a outra, né, Ney? É muito triste para mim quando eu vejo alguns processos lá de magistrado com problemas de saúde, né? E que podem levar a consequências mais graves, que a aposentadoria de uma carreira em função da saúde que venha a se agravar e acabar, né? Ou quando não, o próprio falecimento do magistrado e do servidor, porque o comitê é dos magistrados e dos servidores. Então, a gente tem feito feito muitas reuniões, o comitê é um comitê muito atuante, muito em breve poderá sair uma resolução, é que tudo como estava programado, mas as coisas têm mudado completamente da programação em virtude do momento que a gente está vivendo da pandemia. Então, o quadro ele é um quadro que preocupa bastante. Tem alguns servidores que nós estamos tendo contato, estamos sabendo que tem falecido de Covid. Tivemos um caso aqui no Rio Grande do Sul de um servidor aposentado, mas que afeta todos, assim como tu disseste. É muito próximo quando a gente vê deixaram de ser números, começaram a ser aquilo que está muito próximo de todos nós. Então é algo que o CNJ se preocupa, né? Estamos estou vendo aqui uns contatos, nós temos gente do Brasil inteiro aqui. Eu estou vendo aqui, o André Cavalcante falou aqui. Isso, Minas, eu estou vendo o pessoal de muito lugar mandando bem, oi. Então, fico bem feliz da participação do pessoal e que muito me honra estar nos assistindo. Nós temos... o André, não é o André? O Godinho está aí, o André. Abraço, André. Obrigado por ter feito antes a live, que deu para a gente observar e eu assisti muito atentamente, foi muito legal. Ó. Tem pessoal da 13ª região. Então, o André da 13ª, André Cavalcante. Isso! Eu quero dizer que a gente está muito atuante e presente. O CNJ está tentando fazer o papel dele e 100%, eu quero dizer 100%. Ó, juíza Anitta, quero dizer também que a gente teve importante agora, uma resolução importante no CNJ, que instituiu o dia 10 de maio como o dia da memória, né? Da memória do judiciário. Então, a justiça precisa, né? A memória, a história nos faz. Então, o presidente, a gente aprovou essa resolução e vejo a juíza Anitta aqui participando também do fórum. Isso é algo bem importante que no futuro, esse momento que nós estamos vivendo, com certeza vai ter uma página na nossa história da justiça. Ainda essa semana eu participei de uma reunião do fórum, que a juíza Anitta é a presidente, nos quais a gente vai separar, né? A gente já está pedindo para todos os tribunais e juízes que separem ações que envolvam o Covid, que acham que são interessantes, para a gente fazer o selo, nós vamos colocar o selo para a memória do judiciário, para que fique no nosso arquivo, no nosso banco de dados, porque é algo bem significativo e diferente que nós estamos passando nesse momento. Isso é importante, Tânia, porque essa memória ela remete ao esforço coletivo, né, e de solidariedade que a sociedade está imprimindo nesse momento. E eu quero te parabenizar, né? E na tua pessoa, eu sei que eu estou parabenizando o ministro Dias Toffoli, todos os integrantes do CNJ, e ao nosso querido André, né, que também está aqui, porque incessantemente o CNJ, eu acho que vocês estão trabalhando o triplo, né, Tânia? Seguramente vocês estão trabalhando o triplo, senão a pandemia, todos nós, né?
A magistratura também tem atuado bastante. Hoje mesmo já proferi liminares, amanhã tem audiências de instrução, e tenho trabalhado dentro, como eu te falei, dentro do WhatsApp, né, Sim. negociando, conversando. Eu proponho até, Tânia, se possível, que não, as ações no âmbito da memória da Justiça do Trabalho, mas também os procedimentos, né? Os Sim. primeiros procedimentos, as primeiras audiências telepresenciais, né? As experiências positivas e negativas até, né? Em diversas frontes do país, né? No norte, no sul, no nordeste. E eu sei que o CNJ tem feito um papel. As críticas são sempre presentes porque é difícil administrar um país do tamanho do nosso, né? É muito. Uniformizar procedimentos num país que tem tantas diferenças de cultura, né? Né? De vários tipos. Então, vocês estão realmente de parabéns. Nós estamos aqui já nos nossos minutos finais, Tânia. Deve ter aqui uns 5 minutinhos. Tá bem? Então, eu queria te oportunizar que você pudesse fazer as considerações aí finais, né? E para todo mundo aqui que está te ouvindo, tem muita gente mesmo. Eu vejo aqui Tô vendo. pessoas, Tô vendo o doutor eu vejo vários Jadson, lá da alunos Bahia, vai meus. passar, a doutora Fernanda de Canoas, tô É, vendo aqui. Ney, o que eu queria dizer e falo aqui, que muito me honra nesse momento, em nome do CNJ, é dizer que o CNJ está atento, está trabalhando em muito, 24 horas. Aproveitar que o conselheiro André Godin está aqui, está nos assistindo, que fazer uma ressalva com relação à ouvidoria, Ney, que é uma das portas de acesso a todos ao CNJ. Nessa quarentena, o conselheiro André, ele é o ouvidor do CNJ. Nós tivemos mais de 2.600 demandas através da ouvidoria nesta quarentena. meu Fora Deus. 2.600. Fora todas as demandas e Imagina o procedimentos e trabalho, hein, consultas doutor André? judiciais. É um trabalho, exatamente. Então, Ney, assim, eu quero dizer para todos que o CNJ está trabalhando e muito, tentando de todas as formas corresponder. Os conselheiros têm trabalhado demais, o corregedor, por exemplo, todos, os servidores do CNJ, nós temos trabalhado diariamente e muito, muito, por incrível que pareça, mais do que se nós estivéssemos lá. Porque não tem hora, a gente acaba sem ter filtro, a gente quer responder, e quando a gente vê, a gente começa às 8 da manhã e vai até às 10 da noite. Então, ou mais até, tentando dar resposta para aquele que está precisando, que se ele bateu lá no CNJ é porque algo É, realmente urgente ele precisa. Então, Ney, eu quero deixar uma mensagem de esperança, de carinho, dizendo que esse momento que a gente está passando, todos estão passando. É algo que nivelou todos. E que é todos verdade. tenham a serenidade, para que todos nós possamos passar por esses momentos difíceis e que a gente saia mais forte, seja unidos, mais forte na união. Um judiciário É verdade. forte é um judiciário que corresponde ao que todos precisam, que todos esperam, se nós estivermos unidos. É Então, essa é a verdade. minha mensagem. Eu quero dizer, o Ney me conhece muito, eu continuo a mesma Tânia, que trabalhava no gabinete 204 do TRT4, agora passou para o 102 lá em Brasília. Podem ligar, e-mail, é muito fácil o acesso, eu continuo da mesma forma, a gente responde, os julgamentos nós estamos fazendo atendimento a todos que precisam pelo WhatsApp, nós montamos o grupinho, atendemos os memoriais, assim como a gente está fazendo, não deixamos de atender ninguém. O meu gabinete está, as meninas lá do gabinete de prontidão, para o que todos precisarem, e dizer que, se Deus quiser, vai passar. E vai passar, e espero que a gente consiga, através da nossa união e colaboração de todos, passar de uma forma não tão dolorida. Que Que bom. a Obrigado. dor virá. A dor É virá e verdade, que a é gente verdade. possa se acolher e se abraçar uns nos outros para que a gente tente, de uma melhor forma, passar por esse momento difícil. Olha, o Colucci mandou aqui a parabenização, viu, para você, Obrigada. pelas Obrigada. lúcidas colocações. Temos aqui o doutor Luiz Madeira, lá de Portugal, também está nos assistindo. Obrigada. Quero agradecer, Tânia, pela tua presença, viu? Meu simples Instagram, meu singelo Instagram, mas me senti muito honrado, né? Foi gratificante para mim poder te ouvir, voltar a conversar contigo, esse isolamento, né?
interagir de uma forma mais próxima e saber, e também dizer para ti, para todos os conselheiros, que nós estamos, como você expressou, eu também aqui expresso da minha parte a plena segurança de que os conselheiros do CNJ têm dado o seu melhor, né, para que a gente possa atravessar essa tempestade da maneira mais segura, mais tranquila possível. Então, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que a sociedade, em geral, ela reconhece esse trabalho exemplar que o CNJ tem feito. E você nos representa com galhardia, né, com excelência, a nossa Justiça do Trabalho, né, junto com a nossa querida amiga Flávia Pessoa, minha confreira da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, E o né, e ministro Emanuel. o nosso querido ministro Emanuel também está lá como representante do TST. Muito obrigado, viu, Tânia? Conte Agradeço. sempre comigo, estou sempre em oração por você, por todos do CNJ, né, para que a gente possa ter uma boa condução. Vocês são autoridades que estão sobre nós, nos dirigindo nesse momento. Então, eu apresento aí para ti e agradeço a presença também de todos que estiveram conosco durante essa 1 hora, de vários lugares do país. Todo mundo aqui mandando beijinho, coração, apertando aí. Parece isso, que eles isso isso é a parte boa, né? Que amor. Não, eu me sinto aqui com o carinho. O carinho, eu estou sentindo o carinho de todos. Muito obrigado. Então, muito obrigado mesmo. por tudo. Pessoal, até a próxima. Essa live vai ficar guardadinha, vai ficar gravada. Eu vou colocar 24 horas aqui e também depois baixar lá no YouTube, na minha conta, tá bom? A doutora Tânia também tem o seu Instagram, né? Para o pessoal meus alunos possam segui-la, ela publica bastante e acompanhar também o seu belo trabalho no CNJ como nossa representante. Pessoal, tchau. Obrigada. Doutora Tânia, obrigadão por tudo, viu? Beijão. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo, viu? Vou agora registrar aqui e salvar, tá? Deus abençoe a todos. Saúde, cuidem-se.